Olá, tudo bem? Mais um vídeo aí da Elétrica é Tudo para vocês. No nosso vídeo de hoje vamos falar desse cara que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui representa um CLP, né? E o CLP ele é um controlador lógico programável. Porém, esse aqui é um CLP de pequeno porte, tá? A gente chama também conhecido como micro CLP. Outras literaturas também o chamam como relé inteligente. Outras usam a nomenclatura de módulo inteligente. O mais importante é que você compreenda que esse relé inteligente ou módulo inteligente, o micro CLP, como queira chamá-lo, ele é um equipamento, né, destinado a fazer atuação de cargas, receber sinais de sensores, de botoeiras, rodar um programa pré-existente nele, né, e atualizar as suas saídas que alimenta lâmpadas, sirene, né, relés, contadores, tá, e assim por diante. Então, primeiro aqui a gente vai compreender as especificações desse cara, para em um vídeo posterior a gente fazer uma pequena programação. Então, primeiro que o fabricante dele aí é a Omiron, tá? Ele é conhecido aí como Zen, aí tem a referência 10C IDR DV2, tá? É uma sua referência, como vocês estão vendo aqui, tá? É a referência desse dispositivo. Na parte frontal, nós temos aqui, ó, o Omiron, que é o fabricante, o Zen, que é o modelo é o nome que se dá a esse dispositivo, né, o Zen, né, dentro desse fabricante, e aqui 10C1DRD-V2 é a referência como nós vimos na lateral. Ele possui uma alimentação DC, DC é corrente direta, né? Ou seja, corrente contínua, que vai de 12 a 24 volts. E ele tem aí um consumo em torno de 4 watts, tá? É o consumo desse dispositivo. Para funcionar, né? Para ter o seu funcionamento, ele faz aí um consumo ele tem um consumo de 4 watts, tá? Então vamos lá. Outra informação aqui, ele possui essa telinha, esse display, certo? É aqui nesse display que nós vamos visualizar o programa e também que a gente vai visualizar os elementos necessários para se programar. A gente vai visualizar essa navegação. Aqui nós temos o seu teclado, tá? No teclado nós temos essas setinhas, ó. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, são setas de navegação, né? Tem essa função, tá? Também tem a função de servir como botões de acionamento. Em momentos que a gente estiver programando, eu mostrarei isso. Tem a função DE, que é DEL, que é deletar, ou seja, apagar o que foi feito. Tem a função ALT, né, que é o anterior, é como se fosse alterar alguma coisa, você passar de um ponto para outro. O ESC é cancelar ou voltar, certo? E OK é uma espécie de Enter, para você confirmar, né? Pressionando aqui no OK. Isso é a parte frontal, que envolve esses teclados, que a gente consegue fazer a programação, configurar, né? Fazer a programação do nosso micro CLP, da Omiron, que é o fabricante, e o modelo Zen, né? Então, aqui, eu estou sem a chave de feira no momento, mas dá para a gente abrir aqui, é o local onde conecta um cabo, né? Um cabo de comunicação, porque a gente também consegue fazer a programação pelo computador. Precisa apenas de um software instalado no computador, e aí você faz toda a programação pelo computador e transfere por meio do cabo. Então, abrindo aqui, tem uma tomadazinha para a gente conectar o cabo de comunicação, tá? Então, essa parte aqui todinha é a parte que eu falei para vocês de programação e visualização. Nesse display, a gente consegue visualizar as entradas
e as saídas desse nosso relé inteligente. Então, a alimentação é 12 volts, está aqui o borne, vou tentar dar um zoom, ó, aqui, ó, nesse ponto, ó, DC, positivo e negativo. Então eu vou alimentar aqui com 12 ou 24 volts e ele vai acender aqui, né, indicando que foi energizado. Aqui nós temos, se você observar, nessa parte aqui, tentar dar um zoom para melhorar, pronto. Eu tenho I0, I1, I2, I3, I4 e 5. Ao todo aqui nós temos 6 entradas, certo? 6 entradas digitais. Esse COM, ele é um ponto de conexão do comum. Nós vamos pegar o negativo, vamos levar para cá, para esse COM, que ao fazer isso, levar o negativo para o COM, a gente está habilitando o uso das entradas digitais. Aí basta receber os pulsos positivos. Então, o negativo vem para cá e o positivo vem para onde? Vem para as entradas. Porém, o positivo ele não vem direto para as entradas. O positivo vai lá para as chaves, as botoeiras, os sensores. E desses dispositivos é que vem e retorna aqui para as entradas digitais do nosso micro CLP. Aqui, então, nós temos 6 entradas. Aqui nós temos 4 saídas. Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Q0, Q1, Q2 e Q3. São 4 saídas. 4 saídas a relé, certo? Então, aqui eu tenho uma saída, a segunda, a terceira e a quarta. Ele começa do zero, né? Q0, Q1, Q2, Q3. Então, são 6 entradas, né? Ou seja, eu posso colocar 6 chaves, ou 6 botoeiras, ou 6 sensores, ou 3 sensores e 3 chaves, não importa. E aqui é saída. Dessa saída aqui que a gente pode levar para a sirene, para um relé, para um contator, para um sinaleiro, tá? Para uma lâmpada, por meio dessas saídas. As entradas, elas são, que a gente chama entradas, essas entradas, obrigatoriamente a gente tem que usar corrente contínua, certo? Tem que chegar positivo, tal, né? De 12 até 24 volts. Já que a saída, não. A saída é a relé. Como é a relé, eu posso usar ou corrente contínua ou corrente alternada, né? Lembrando que corrente contínua é aquela corrente lá que a gente usa nas baterias, nas pilhas, né? Que ela é constante. Então, se eu colocar o positivo aqui, no Q0, e um fiozinho aqui, quando o Q0 fechar, ele vai, ó, é um contato aberto, ele vai fechar, então vai passar o positivo para uma sirene, um exemplo. Eu também poderia colocar aqui, nesse segundo relé, esse relézinho aqui que tem, porque as saídas deles, desse CLP, é a relé. Então, 1, 2, 3, 4 relés, independentes. Então, eu posso colocar a fase aqui, que é como se fosse um interruptor. Quando ele fechar, ele passa a fase e aciona um contator ou uma lâmpada, né? O que você quiser acionar. Então, as saídas são a relé, posso trabalhar tanto com corrente contínua ou alternada, as entradas eu só posso trabalhar com corrente contínua, tá bom? Agora, como é que funciona? É o seguinte, você faz uma programação, quando chega um sinal nas entradas, ele lê a sua programação, executa o seu programa e atualiza a saída. Quem faz com que essa saída feche aqui o contato é a sua programação que está aqui. E como é que ele vai fechar, com autorização de quem? Vai depender do sinal que chega nas entradas digitais, tá? Então a gente tem as entradas digitais e tem as saídas discretas também, né? Saídas a relé, tá? Que a gente chama também de saída digital. Por quê? Porque ou está aberto ou está fechado, né? A saída, tá bom? Então, gente, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Sim, aqui ele tem o suporte do trilho, né? Para a gente encaixar no trilho DIN, certo? Fixar ele lá no trilho DIN. Em vídeos aí mais para frente aí, a gente faz uma programaçãozinha para que vocês tenham acesso. O objetivo era apenas mostrar fisicamente, né? O que é um micro CLP, né? Ou seja, um CLP de pequeno porte, um controlador lógico programável, né? Como vocês estão vendo aí, ou um relé inteligente, como queira chamar, tá bom?
Então aí mais um vídeo da Elétrica é Tudo para vocês. Um abraço a todos aí e até o nosso próximo contato. Valeu!